Tá valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó, direto aqui dos estúdios Ribas de Telecomunicação em Chapecó, Santa Catarina, essa linda cidade, a capital do oeste de Santa Catarina. Hoje é dia 7 de maio de 2025, 21 horas e alguns minutinhos, porque nós estamos no Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. E hoje você vai saber um pouco sobre a minha opinião e um estudo bíblico que eu montei especialmente para você, sobre pregadores e profetas mirins, que tá na moda, né? Tem os migué aí da vida, dando miguelaço. O que eu acho e o que eu vejo sobre esse tema dentro da Bíblia, à luz da Bíblia. Vamos ver comigo? Antes disso, sempre tenho que lembrar que o Projeto Chapecó é patrocinado por Gasfajol, fábrica de joias, que é aqui de Chapecó, são cristãos e é uma bênção. Deixa eu pegar o site aqui. Eles são uma bênção. Tia Lúcia, Camila, são maravilhosas. Olha o site. Olha esses anéis, que lindos. Eu sempre falo, né? Ouro com garantia. Você tem tudo aí no site gasfajol.com.br. Acesse. Eles mandam para todo o Brasil com toda a segurança. E vocês abençoando eles, vocês estão ajudando este canal aqui. Então, por favor, comprem na Gasfajol, fábrica de joias. Outro recadinho importante que eu tenho para dar para vocês é que nós estamos com a promoção da Escola Avançada de Libertadores, para quem quer comprar o modo inteiro, né? O modo não, a fase inteira. Entre no site carloribas.com, vai lá e clique em cursos, olha o menu ali em cima, cursos. Clique em cursos, aí você vai descer aqui na página de cursos, ó, a primeira parte é a Escola Avançada de Libertadores fase 1. Se você quiser aproveitar e estudar a fase 1 completa, com esse cupom que está aqui, promo EAL, você ganha R$ 1.500 de desconto, ok? Em vez de R$ 2.677,50, fica R$ 1.177,50. Você pode parcelar em 4 vezes sem juros ou em até 12 vezes com jurinho aí do seu cartão. E também esse cupom serve para a EAL fase 2 completa, ok? Então aproveite, porque é um desconto de mais de 50%. Do valor total da fase 1 inteira ou da fase 2 inteira, e são acessos. Você tem acesso vitalício, 9 matérias em cada uma das fases, mais de 110 horas aulas em cada uma das fases, e detalhe, PDFs de todas as matérias e 9 certificados, um em cada matéria. Então é muito legal. E também, detalhe, lembrando que você não tem que passar pela fase 1 para estudar a fase 2, nem estudar a fase 2 para passar para a fase 3. A EAL é modular. Se você quiser estudar, por exemplo, essa matéria aqui, ó, terapia comportamental, você pode, sem nem ter feito nenhuma matéria antes dela. É só clicar na matéria que você quer estudar. Por isso que é importante você comprar a EAL fase 1 completa e a EAL fase 2 completa com esse cupom de desconto, porque vale bastante a pena pelo preço. E se você quiser fazer aula ao vivo, amanhã nós temos a última aula do ambiente profético, tá? A fase 3 já, primeiro módulo do ambiente profético, amanhã tem a última aula ao vivo, você pode entrar nele, assistir depois as 3 aulas iniciais e assistir a última aula ao vivo conosco, 20 horas, na plataforma aqui do site, aqui desse site, né? Não aqui do YouTube, e semana que vem começa a identificação espiritual. A gente fala sobre visão espiritual, dom de discernimento de espíritos, identificação de pessoas possuídas por demônios, pessoas oprimidas. Está numa festa, está numa igreja, está num mercado. Você conseguir identificar as pessoas que estão com algum tipo de sinal de opressão, essa matéria. Então começa na semana que vem, aulas ao vivo, todas as quintas-feiras, e elas ficam gravadas. Se você não puder assistir na quinta-feira, você assiste no dia seguinte, sem problema nenhum. Sempre lembrando que todas as nossas aulas, todas as nossas matérias são acesso vitalício. Para comprar a fase 1 ou a fase 2 completa, use o cupom PROMOEAL, ok? Vamos lá então, né, minha gente? Que hoje o tema tá demais, hein? Eu até preparei até um PDF, porque tem muitos versículos bíblicos, então eu achei melhor não colocar os textos bíblicos aqui na tela para vocês, porque talvez ficasse travando muito assim a narrativa da história, porque eu acho que está muito mais ligado a um ponto de vista, né? E a estrutura bíblica que eu vou contar para vocês. Então, vamos pegar, eu vou tentar, sei lá, se eu vou mostrando o que eu posso fazer que seja melhor para vocês. Eu acho que eu vou lendo os textos e vocês vão conferindo em casa, tá bom? Bom, primeiro, quando a gente fala de ministério juvenil, infantil, sempre nós vamos encontrar isso
90%, 99% nas igrejas pentecostais. Tá? Esse é um movimento exclusivamente pentecostal. Você não encontra isso nas igrejas tradicionais. Tem sim, lá na minha igreja tem um irmãozinho que canta, tem 8 anos de idade. Na minha igreja tem um irmãozinho lá que o pastor chama ele de pastorzinho porque ele dá palavra, tal. Tem. Isso tem. Eu estou dizendo que não tem com muito vulto, não tem corriqueiramente muitas crianças, pastores mirins, profetas mirins, nas igrejas tradicionais, que saem itinerantes pregando nas igrejas. Você não vê isso nas tradicionais. Até pelo fato das igrejas tradicionais não terem muito efetivamente um ministério itinerante. Tá? Então isso também já é um fator regulatório. Mas quando nós olhamos para a base bíblica para o ministério de pregação ou de profecia, nós entendemos que existe a necessidade de maturidade e experiência no ministério, ok? Então vamos lá. O próprio Cristo começou o ministério dele aos 30 anos. Está lá em Lucas 3, 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Se o Filho de Deus esperou a maturidade e a idade sacerdotal, que os sacerdotes só poderiam exercer ministério a partir dos 30 anos, se o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, esperou a idade sacerdotal da maturidade para começar a exercer ministério, por que permitir crianças para subirem nos púlpitos e liderarem cultos, pregações? Jesus foi visto com 12 anos pregando, né? Estava pregando, estava ensinando para os doutores do templo. Mas ele saiu ensinando a partir dos 12? Não, ele guardou tudo no coração e ele foi submisso à vontade do pai e da mãe dele, que era no caso José e Maria. Então ali foi um fato pontual, não é? Que sim, que Deus usa a criança, claro que Deus usa, é da boca dos pequeninos, sabe o perfeito louvor. A gente não questiona isso. Em momento algum vocês vão me ouvir questionar se Deus usa ou não uma criança. Deus usa. Quando Ele quer, Ele usa. E não desmerecendo as crianças, mas a gente sabe que Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Deus usa quem Ele quer. Deus disse que se nós não pregarmos, as pedras vão clamar. Então, assim, até pedra Ele vai usar. Então não é o caso, não é especial uma criança pregadora, porque senão a gente teria que modificar a ordem natural do ensino da Bíblia, que nós vamos estudar hoje, né? nesse programa. Uma outra coisa, os sacerdotes eles só começavam então aos 30 anos, tá? Isso está onde? Está lá em Números, capítulo 4, verso 3, Números, capítulo 4, verso 23 e Números, capítulo 4, verso 30. Da idade de 30 anos para cima até os 50 era a idade do ofício sacerdotal. Então ele exigia o quê? Um preparo, ele exigia estabilidade emocional e ele exigia responsabilidade. E a obra tinha urgência? Claro que tinha. Talvez naquela época do tabernáculo, muito mais urgência do que hoje. Porque hoje tem uma igreja em cada esquina. Naquela época eles eram os únicos detentores da palavra, né, oralizada ainda, sendo escrita aos poucos por Moisés. Então nós vamos ver aqui um quadro de que a urgência de pessoas ministrando, pregando e profetizando era muito maior lá na época do que foi escrito o livro de Números do que nos dias de hoje. Mas mesmo assim, os sacerdotes precisavam esperar a idade de 30 anos e exercer 20 anos de ministério, dos 30 aos 50, por causa da maturidade, por causa do caráter estabilizatório, da emocionalidade estabilizada e também para que a saúde mental estivesse boa. No Novo Testamento, a liderança sempre exigiu maturidade e caráter aprovado. Se você for olhar em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7, ali existe uma lista de requisitos para que os bispos e presbíteros possam atuar. Maridos de uma só mulher, moderado, sensato, experiente. Isso claramente não se refere a crianças. Se você for pensar que criança não pode ser marido de uma só mulher, que criança não vai ser experiente. Então, a lista de obreiros que Paulo cita a Timóteo no capítulo 3 de 1 Timóteo, do 1 ao 7, está claramente direcionada a pessoas mais velhas,
tá? Pessoas que passam pelo período do tempo, da aprovação do tempo. Tito, capítulo 1, dos versos 5 ao 9, é semelhante a 1 Timóteo. O presbítero deve ser irrepreensível, capaz de exortar com sã doutrina, que são tarefas impossíveis a quem mal conhece a vida. Uma criança, um adolescente, como é que ele vai exortar um adulto? Não, mas o menino Miguel, que é o profetinha que está na moda aí, ele não quer exortar ninguém. Não, mas a profecia, ela existe para consolar, exortar e edificar. Ela tem esses 3 caráteres. Então, se ele se coloca no papel de profeta, ele precisa exortar. E como é que ele vai exortar com sã doutrina se ele ainda é uma criança? Não é? Se ele não tem experiência, vai exortar um ancião de 80 anos de idade? Não, mas é porque ele exorta pelo Espírito Santo. Aí o senhor está anulando o Espírito Santo. Irmãos, você acha que o Espírito Santo só tem um menino de 14, 15 anos para exortar a igreja? Não tem um pastor? Não teve um pastor que levou ele ali? Esse pastor que levou ele ali não tem a autoridade de Deus para exortar? Esse pastor não tem? O Espírito Santo não está falando com esse pastor? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu penso que a maioria das igrejas que leva esse tipo de movimento é porque é público, que é novidade. Venham ver a mulher barbada, venham ver o homem de 2 cabeças, venham ver o homem mais forte do mundo. Sabe aqueles circos mambembes que existiam antigamente? A igreja se tornou isso. Venha ver. Por que eu não vou em igreja dar testemunho de ex-satanista? Olha, eu tenho esse livro aqui, ó. Eu podia viver dando só testemunho de ex-satanista. Por que eu não vou? Porque eu tenho pavor de movimento circense, mambembe nas igrejas. Venha ver o ex-satanista. No começo do meu ministério eu fui muitas vezes. E isso foi horrível. Venha ver o menino profeta de 14 anos. Venha ver a criança pregadora. Venha ver o pastor que ora e cai pó de ouro do teto. Venha ver a pastora que ora e aparece pena de anjo. Pena de anjo. A igreja deixou de ser o lugar onde se prega a verdade e virou um circo. Eu vou dizer ainda mais, hein? Virou um circo dos horrores. O segundo ponto dessa minha análise é que casos de crianças ou adolescentes usados por Deus, mas que não geram carreira ministerial, tá? Na Bíblia. Então, talvez, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel quando ele ainda é menino, mas quem lidera essa movimentação foi Eli. Por quê? Porque Samuel só assume o ministério dele profético anos depois, quando ele já era crescido. Então Deus vai lá, fala com Samuel, Samuel pensa que é Eli, fala. Quando Eli tem o discernimento, Eli diz para Samuel, volta e fala, eis teu servo aqui, pode falar que eu te escuto. Porque Eli entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Mas Samuel não começou a ser o profeta no templo, nem o sacerdote naquele momento, só porque Deus falou com ele. Samuel continuou sendo ensinado, discipulado, exortado por Eli, até que ele teve a idade de ser um sacerdote. Lá em 1 Samuel, também no capítulo 16 e no capítulo 17, nós vemos Davi. Davi foi ungido por Samuel, agora Samuel já era um adulto, um idoso, só que Davi foi ungido ainda jovem, e ele venceu Golias com coragem, ainda jovem. Mas ele não se tornou rei nem líder espiritual imediatamente. Ele passou pelo processo da maturidade. Vocês lembram que Davi foi ungido rei na frente dos irmãos dele? E aí ele foi para onde? Foi para o palácio tomar posse do trono dele? Não, ele voltou para o campo cuidar das ovelhas. Ele tinha uma unção dada pelo maior sacerdote da época, maior profeta da época. Mas ele voltou para o campo porque ele entendia a necessidade da maturidade. Josias, o rei Josias, segundo Reis, capítulo 22, verso 1, tornou-se rei com 8 anos de idade, mas ele só restaurou o culto ao Senhor quando ele tinha 26 anos. O avivamento não veio na infância, mas após o crescimento e formação do rei Josias. Então, porque você vai dizer que o rei Josias, ele se tornou rei com 8 anos, mas ele só foi restaurar o culto a Deus quando ele tinha 26 anos. E por que não Jesus, no templo, com 12 anos, lá em Lucas 2, 46 ao 52, ele surpreende todo mundo, inclusive os doutores, com perguntas de sabedoria e respostas, mas ele não pregou, ele não liderou,
e ele não fundou o ministério naquele dia. Após isso, ele ficou submisso a seus pais até os 30 anos. Então, resumindo isso, não há nenhum caso bíblico de criança ou adolescente que se transformou num profeta itinerante ou um pregador de multidões. Eram momentos pontuais, não eram ministérios estabelecidos. Então você não encontra afirmação bíblica para ministérios de mini pastores, mini profetas nos dias de hoje. Não tem afirmação bíblica para isso. Vamos lá. Terceiro ponto dessa análise. Perigos de um ministério mirim ser chamado de um ministério real. Primeiro perigo, na minha opinião, queridos, é a falta de discernimento espiritual e emocional. Porque o adolescente, ele não tem discernimento, tá? Ah, mas o discernimento é um dom que o Espírito Santo dá. Ok, tudo bem. Mas esse dom, ele é dado a alguém. E esse dom é sujeito à interpretação da pessoa. Não esqueça que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, quando eu recebo um dom espiritual, eu recebo no meu espírito. E isso está sujeito à minha interpretação. Então, se eu tenho o dom de discernimento de espíritos, mas eu tenho uma idade emocional muito baixa, eu tenho pouca vivência e pouca experiência, isso sim pode interferir nas minhas atitudes. Também, a vaidade precoce pode atrapalhar o dom de discernimento de espíritos ou o próprio discernimento natural e emocional. E também o ministério mirim sofre com a vaidade precoce, mas também sofre com a manipulação dos pais. Onde estão os pais dessas cantoras crianças, desses pregadores crianças? Onde estão os pais? Os pais estão ganhando dinheiro com eles. Por que os pais não reclamam? Porque os pais estão ganhando dinheiro com ofertas de pregações, com cachê de cantor, pregador que não vai para a escola, menino de 14 anos estudando online, menina de não sei quantos anos, cantora, rodando o Brasil, cantando, não vai para a escola, não vai para a sala de aula. Segunda a sexta, tem que estar na escola. Tem que estar lá curricular. Cadê os pais nesse momento? É porque os pais manipulam os filhos. Porque os pais veem nos filhos uma fonte de sustento, uma fonte de recurso. Aí existe um outro problema. Esse problema também serve para nós adultos, quando se torna um pregador itinerante, que é a ausência de vida devocional profunda. Eu sofri com isso, eu conto isso no livro Quando Deus Te Leva ao Deserto. Que eu tive um momento na minha vida de viajar tanto por causa do livro Bruxaria, né? Primeiro eu viajei muito quando o livro Bruxaria era assim. Primeira edição dele, né? Aí depois, 2015, quando a gente refez ele assim. Eu estava na fase de viajar muito. Que era difícil manter uma vida devocional. Porque estava de hotel em hotel, de estrada em estrada, avião em avião. Chegava numa cidade, uma capital, chegava de avião, mal dormia, ia para um hotel, pregava 2, 3, 4, 5, 10 igrejas, pegava um carro e ia para o interior, pegava aquele avião e ia para outro estado. Como é que você tem vida devocional? É muito difícil. Para um adulto é muito difícil. Quanto mais para uma criança. Então, isso causa danos profundos na vida de fé dessa criança. E vem a imaturidade em lidar com finanças, com a fama, com as tentações. Porque para o adulto já é difícil administrar as finanças, lidar com elas, com a fama. Não é? Tem pastores que se tornam terrivelmente opressores, tem cantores que sofrem porque estão sendo assediados pelos fãs, adultos, né? Eles queriam ser famosos. Quando sofrem pelo assédio dos fãs, e agora a criança, como vai lidar com isso? Não é imaturo demais para lidar com dinheiro, com fama. E as tentações? Tentações várias, não tentações, que nem o caso do menino, de meninas, de mulheres ou as meninas. Não é isso, mas tentação de ser alguém que eles almejaram e pular estágios da vida. Então vai querer crescer sem estrutura, sem base. É muito, muito perigoso. Em Provérbios 20, 21, diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim
não será abençoada. Então, tudo aquilo que nós queremos fazer às pressas, nós perdemos a bênção de Deus. E então eu vou para o meu ponto 4 da minha análise, que é a responsabilidade de quem unge essas crianças e também a responsabilidade de quem dá o púlpito para essas crianças pregarem. Então, o pastor que ungiu essa criança, ele tem uma responsabilidade diante de Deus sobre isso, e o pastor que libera o púlpito da sua igreja para uma criança dessa pregar. Tiago, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, quem coloca uma criança em púlpitos estará responsabilizando-se pelos erros e pelos escândalos futuros que possam advir dessa atividade. Então, quando Tiago diz que muitos de nós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, é porque aquele que se coloca no poder de ensinar, ele tem que estar pronto para entender que isso tem uma responsabilidade muito grande. E também em Eclesiastes, capítulo 10, verso 16, o texto sagrado diz: ai de ti, ó terra, quando teu rei é criança. Ou seja, quando um líder, alguém que está liderando, é uma criança, a terra sofre. Ah, mas o profeta Miguel, tô falando do profeta Miguel, gente, é porque ele é a bola da vez, mas tem inúmeros casos desconhecidos na internet de pregadores regionais, mirins, criança de 4 anos que vai nos congressos de Assembleia de Deus cantar lá, tal. Inúmeros casos. Mas no caso do Miguel, porque ele tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores na internet. Não significa nada. Isso não significa nada. Não é a quantidade de pessoas que seguem um perfil que justifica ou qualifica aquele perfil, porque ele pode ter 2 milhões de alienados, ele pode ter 3 milhões de idiotas, ele pode ter 3 milhões de pessoas que querem ver e tirar sarro do que ele faz. Você entende? Tem pessoas na internet que são nonsenses, né, que são ridículos, e sabem que são, e montam perfis ridículos só para ter engajamento. Aí tem lá 1 milhão de pessoas que seguem ele. Você acha de verdade que é 1 milhão de seguidores que admiram ele, que aprendem com ele, que acreditam nele? Não, é 1 milhão de gente que segue para dar risada, tirar sarro, achar ridículo. Sabe aquelas velhinhas dançando, fazendo dancinha de pijama? É ridículo. Você acha que alguém segue querendo se tornar uma velha de pijama fazendo dancinha ridícula? Claro que não. Então você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de quantos seguidores você tem, porque, de fato, muitos dos seguidores que nós temos não são seguidores que nos admiram ou que aprendem conosco ou que gostam do que nós fazemos. Muitos, talvez até não gostem da gente, só seguem para ter conteúdo para criticar. Então, não é o fato de, mas é que ele tem 2 milhões, não tem problema. Pode ser. Não é esse o caso. O caso é o que a palavra de Deus afirma, que quando o rei é criança, a terra sofre. Por fim, meu último ponto, meu quinto ponto, é um conselho final para os pais e para as igrejas, ok? Primeiro, incentive a criança a amar a Bíblia, orar e servir, mas na sua idade. Deixe ele ser o pregador mirim lá no culto infantil da igreja. Quando a professora de ensino infantil, ela pergunta: quem gostaria de trazer um texto aqui? Deixe esse menino ser o pregador infantil para as crianças. Quando ele for adolescente, deixe ele ser o pregador do Ministério de Adolescentes. Quando ele for jovem, deixe ele ser o pregador do Congresso de Jovens. E quando ele se tornar adulto, aí ele vai desenvolver ministério. Você percebe que ele vai andar em cada camada de idade, de formação cognitiva, de formação socioeducativa, emocional, espiritual. Então incentive a criança a amar a Bíblia, orar e servir a igreja, e não se tornar um ícone que vai ser servido pelas igrejas. Segundo, não transforme dom em espetáculo. Se alguém tem um dom na sua igreja, seja uma criança, seja um idoso, que esse dom seja para servir o reino e não para se tornar um espetáculo. Isso é um problema. Os dons são presentes que Deus dá à igreja, ao corpo de Cristo, para que nós possamos evangelizar e não para que nós possamos crescer. Se eu tiver um dom que me faz crescer, esse dom é desnecessário. Prepare antes de enviar. Moisés foi preparado 80 anos antes de voltar ao Egito. Paulo foi preparado 14 anos e Jesus foi preparado 30 anos. Prepare
antes de enviar. Não envie uma criança sem preparo, que você vai matar essa criança espiritualmente, emocionalmente. Aí no futuro vai ter lá, lembra aquele pregador mirim? Então, onde ele está hoje? Ah, hoje ele está lá, desviado, fumando, bebendo. Por quê? Porque a igreja matou essa criança. Porque a igreja não teve pena dessa criança. Ou porque a igreja fez o que essa criança queria. Então tome muito cuidado. Vocês sabem o que aconteceu com o J.A. Era uma criança cantora. Virou o quê? Satanista, trans, sei lá os termos hoje politicamente corretos que se usa. Acabou, matou. A igreja matou aquele garoto. Não, porque Satanás... Peraí, vamos lá. Esse menino estava na igreja, nos grandes congressos, nos grandes eventos, protegido por grandes pastores, e ainda assim Satanás conseguiu roubar a alma dele. Então todos vocês, pastores, falharam. Todos vocês, pastores, que levaram um menino cantar na igreja de vocês, falharam. Todos vocês, crentes, que eram idólatras, que adoravam como um ídolo aquele menino, falharam. Jogaram o menino no inferno. Vocês querem fazer isso com o profeta Miguel também? Vocês querem fazer isso com mais quem? Então tomem cuidado com as crianças. Lugar de criança é na escola, na escolinha bíblica, no culto de adolescentes. É isso, tá? Não use dom como ferramenta de espetáculo. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber o que você acha. Qual que é a sua opinião, ok? Meu muito obrigado também a você que tem entrado no meu site, conhecido meu ministério e tem se inscrito nos meus cursos. É muito, muito legal e muito importante. Lembrando vocês, tá, que nós estamos com a pré-venda do livro Médicos. Neste momento, quantos livros médicos tem ainda na pré-venda? Eu acho que não tem nem 20. Vamos ver? Garanto o seu. Vamos ver quantos tem. Eu acho que não tem 20 ainda. Deixa eu aumentar aqui para poder enxergar, porque senão eu não enxergo. Tem 16, tá? 16. O envio deles começa dia 22 de maio. Daqui 2 semanas, né? Só mais 16 pessoas podem comprar o livro Médicos na pré-venda. Aqui tem a prova da diagramação. O livro já está na produção, já está sendo impresso, tá bom? É um livro grande, 240 páginas. Então já está sendo impresso, ele tem páginas ilustradas e ele vai, porque é um livro que ele é feito costurado, colado, tem uma qualidade. Vocês têm meus livros já? Vocês sabem a qualidade do produto. Então, vai chegar até o dia 22, a gente começa a enviar os livros, já temos os envelopes etiquetados. A equipe aqui está toda preparada para esperar os livros chegarem. Eu vou fazer uma live autografando os livros da pré-venda e aqui na capa vai um selinho dourado que eu vou colar, escrito assim no selo dourado, escrito assim, edição de lançamento 2025 Médicos. Ou seja, esse livro que você comprou na pré-venda é um livro de colecionador, uma edição exclusiva. Só você vai ter esse livro com esse selo dourado na capa e o autógrafo do autor. O autógrafo você vai conseguir num congresso que eu for, você vai pegar lá o autógrafo. Mas o selo dourado, só quem comprou na pré-venda. E apenas mais 16 pessoas podem fazer isso até o presente momento. Talvez a hora que você clicar no site já tenha menos, alguém já comprou antes, não é? Então, mas faça ainda, tem mais 16 pessoas que podem comprar o livro Médicos na pré-venda. Eu gostaria muito que vocês pudessem tê-lo, porque esse livro está maravilhoso. É um livro que eu estou com muito orgulho de ter escrito esse livro. Também o meu Instagram, gente, olha, sigam lá no Instagram, @carloribas. Sigam no Insta. E eu vou falar o porquê. Lá no Insta eu posto coisas do dia a dia, eu posto atualizações do livro, eu posto um monte de coisa no Instagram. Então eu quero que você possa estar seguindo lá no Instagram. Eu vou fazer essa semana postagem das imagens dos capítulos do Médicos, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a imagem do primeiro capítulo. Eu vou postar essa imagem lá e vou colocar um pequeno, não é um resumo, é alguma frasezinha do primeiro capítulo, alguma coisa que aconteceu ali para aguçar a sua atenção. Aí vamos pegar lá um outro capítulo aqui. Capítulo 8. Não, esse aqui não, esse aqui
pegar um outro capítulo qualquer. Eu não vou botar os 18 capítulos no Instagram, claro que não. Mas vou pegar um outro capítulo aqui, ó. Armadilhas e prisões. Esse capítulo é muito legal, o 12. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó. E vou colocar algum texto relacionado a esse capítulo lá no Instagram para vocês irem degustando. O que vocês acham desse menu degustação, ok? Comente aqui, por favor. Também eu estou com o plano, ó, apareceu a propaganda da Gasfajol. Eu estou com um plano de começar um estudo bíblico. Então, eu não sei, eu quero que vocês me deem dicas. Se eu faço para inscritos ou membros pagantes aqui do YouTube, ou se eu crio um grupo e cobro uma taxinha, porque vai dar muito trabalho, e aí é justo que vocês paguem por esse estudo, porque é um estudo muito trabalhoso. E qual que é esse estudo? É bibliologia. Ah, mas bibliologia, que nome chato. Não, calma lá. Você gostaria de conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, explicada por mim, em episódios no YouTube de 20 a 30 minutos cada? Exemplo, o episódio sobre Gênesis, 20 a 30 minutos. O episódio sobre Êxodo, 20 a 30 minutos. O episódio sobre Deuteronômio, Números, não importa, 20 a 30 minutos. Você gostaria? Nesses episódios, eu vou falar sobre o escritor sagrado, o autor é o Espírito Santo, de toda a Bíblia. O escritor sagrado, a época da humanidade que esse livro foi escrito. Por exemplo, sabia que o livro de Josué foi escrito na mesma época em que Gengis Khan estava conquistando a China e tal? Sabe, esse tipo de comparação na linha do tempo, isso eu quero fazer. Quero selecionar, você vai saber a época, o escritor sagrado, o idioma óbvio, o tempo que foi escrito e pegar ali 3, 4, 5 partes principais deste livro em questão e eu explico para vocês. Olha, o livro de Gênesis tem... A primeira parte principal é a criação e o Jardim do Éden. Sabe o que é um detalhe importante aqui? Ó? Veja, tal. Coisas que eu estudo muito, que são diferentes do que o povo prega por aí. Eu vou trazer conceitos para vocês. Você vai falar, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí o episódio próximo, Êxodo, o próximo, Deuteronômio, tal. Tá? E também, aí eu mostro, se tiver uma imagem para mostrar, uma ilustração, eu coloco no episódio, tá bom? O que vocês acham? Seria legal você conhecer a Bíblia inteira. Aí a ideia era gravar 5 episódios por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, entrar no ar 5 episódios. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, cada mês você tem 20 episódios. Então vai ser 2, 4, 6... Em 3 meses, 60 episódios, aí mais uma semaninha para dar os 66. Então na última semana vai ser de segunda a sábado, para fechar 66 episódios. Você acha legal? Se você acha legal, eu quero que você comente aqui, tá? Qual que é a forma de você me recompensar por esse trabalho? Nós poderíamos fazer só para os membros pagantes aqui do YouTube, os membros mantenedores, aqueles que pagam R$14,90 por mês, alguma coisa assim. Ou nós podíamos fazer um grupo no WhatsApp, onde os irmãos poderiam pagar um valor fixo, e aí eu cadastrava os e-mails dos irmãos numa conta aqui do YouTube, e os episódios iam sendo liberados só para esses irmãos cadastrados. Para não ter que entrar lá no site, plataforma, eu queria fazer uma coisa bem acessível para vocês do YouTube. O meu plano, talvez essas aulas todas vão entrar um dia lá no meu site, mas o meu plano inicial era fazer algo acessível para você no YouTube. Você só precisa clicar no YouTube, dar o play e assistir. Não tem que logar site, ter senha, login, tal, nada. Só clicar no YouTube e assistir. Mas eu não quero deixar público agora, porque é um trabalhão fazer isso, você imagina? Tem que fazer trabalho de pesquisa de 66 livros, vir no estúdio gravar 5 episódios por semana, além de todos os outros que eu já gravo, faculdade, etc. Então vai ser um trabalho a mais. Mas eu quero muito fazer isso, porque eu entendo que as pessoas gostariam de conhecer toda a Bíblia e ter conteúdo. E aí você pode até mostrar essas aulas na tua igreja, ensinar na tua igreja, na tua classe de escola dominical, na tua célula, ensinar esse conteúdo, passar para frente esse conteúdo. Provavelmente eu vou criar uma espécie de apostilinha
pequena, que eu já vou colocar daí na descrição do vídeo em questão. Cada vídeo vai ter na descrição o texto dessa apostilinha pequena, com as passagens, com as explicações, tudo. Então você vai ter o vídeo e o texto, tudo certinho aqui no YouTube. Quero saber a tua opinião, o que você acha e se você faria parte disso, tá bom? Espero os comentários aqui nesse vídeo. É isso, meu povo, que Deus possa abençoar vocês. Te espero sexta-feira. Sexta-feira tem o episódio 13 do Na Guerra, se eu não me engano é o 13, hein? É o 12 ou é o 13? Não sei. Contos de um ex-satanista. Não perca, que está incrível e você vai se surpreender com esse episódio. Que Deus possa te abençoar. Não esqueça de correr lá no site, comprar o livro Médicos na Pré-Venda para receber com um selinho dourado, bonitinho. E aproveite o cupom da Escola Avançada de Libertadores. Falhou a voz do velho aqui. Da Escola Avançada de Libertadores, promo EAL, para você estudar nessa escola, tá? Nesse mês eu vou fazer uma promoção para teologia, bacharel em teologia, para você se formar bacharel em teologia comigo por um preço absurdamente barato, só para você poder estudar teologia. Eu estou empenhado em ir à igreja, aprender Bíblia, teologia, batalha espiritual. Eu quero capacitar você para não ser um crente boca mole, cabeça oca, que sai atrás de vento de doutrina, que começa a achar que o mundo vai acabar amanhã, que sabe, caçador de profecia e de conspiração. Não, eu estou empenhado com isso. É o pacote crente fiel, crente edificado. Teologia, batalha espiritual e bibliologia. Eu estou empenhado nisso. Eu vou fazer de tudo para que você esteja comigo nessa onda também, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até sexta-feira. Tchau, tchau.